Podeis assentar, meus queridos. Como é bom a gente declarar que a gente precisa de Deus, não é verdade? Nessa declaração, a humildade. Porque ninguém que diz que precisa de alguém e declara isso, que precisa de alguém, vai com o coração cheio de arrogância, né? Olha, quer saber? Eu preciso mesmo de você, viu? Eu preciso mesmo, não quero saber não. Eu preciso... Alguém faz isso? Ninguém faz isso, né? As pessoas chegam humildezinho. Eu preciso do Senhor, eu preciso de você, me ajuda aí. Quando nós declaramos, por exemplo, na oração, que nós precisamos, a oração é uma declaração de que nós precisamos de Deus, né? Porque alguém vai a Ele. O autor de Hebreus, quando fala da fé, lá no capítulo 11, ele diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A oração é uma declaração de que a gente precisa de Deus. E às vezes você veio aqui hoje, nesta noite, com essa declaração, porque ninguém também que sai de casa e vem, pega o trânsito para chegar aqui, vem a não ser com o Espírito. O Espírito é, eu preciso de Deus. Mas existem vários tipos de precisar de Deus. Existem pessoas que dizem que precisa de Deus, mas da boca para fora. Diz que precisa para ter um pouco de paz. E existe gente que precisa de um milagre. Qual o nível de precisão de Deus você está hoje aqui? Pastor, eu preciso de Deus, como uma frase clichê. Todo mundo precisa de Deus. Pastor, eu preciso realmente de Deus, porque tem uma situação aqui ou ali que precisa resolver. Pastor, eu preciso de Deus porque só Deus pode resolver. E algumas reações, quando Deus age em favor, quando há um milagre extraordinário, as pessoas ficam felizes e dizem, Deus fez isso na minha vida. Quando Deus realiza a sua obra de outra forma, entretanto, alguém fica assim, será que foi Deus mesmo? E eu fico olhando essas reações e pensando nessas reações e refletindo sobre elas, e me lembro da passagem do profeta Isaías, no capítulo 54, que é o que eu gostaria de refletir com os queridos nesta noite. O verso 1 e o verso 2, dessa passagem, irmãos, de um grande homem de Deus, ou de uma escola. Alguns estudiosos acreditam que o livro do profeta Isaías é o resultado do pensamento de uma escola teológica, rabínica, do tempo de Israel, da escola dos rabinos, a escola do profeta Isaías. Não somente ele, talvez, não tenha escrito todo o livro que leva o seu nome, mas o pensamento, as visões de Isaías foram compiladas ao longo do tempo, de uma longa história, que vai desde o período pré-exílio da Babilônia até o final. Ou seja, pessoas que continuaram pensando e registrando a visão do profeta, o pensamento do profeta, e também o sentimento do profeta. Há um tempo muito grande em que essas passagens aqui acontecem. Em um determinado momento, lá no capítulo 64 do livro do profeta Isaías, há uma exclamação. Aliás, o verso 1 e o verso 2 são duas exclamações. E a primeira é, oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da sua face, como quando o fogo inflama a lenha, e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações
tremessem na sua presença. 2 versículos que dizem respeito a 2 exclamações contundentes de alguém que não aguenta mais, de alguém que ama a Deus, de alguém que o seu coração fica ferido quando o nome do Senhor é zombado, de alguém que acha que seria muito mais fácil, dentro dos propósitos de Deus, se Deus aparecesse do nada e dissesse: eu sou Deus, creia em mim, e pronto, todo mundo ia crer. Esse é o sentimento aqui. Se fendesse, se abrisse o céu, e o Senhor aparecesse, seria muito mais fácil. Talvez Isaías, ou quem escreveu, dissesse: seria muito mais fácil para todo o meu trabalho, se o Senhor abrisse os céus e aparecesse, o meu trabalho ia ser muito mais fácil, porque as pessoas ouviriam não somente aquilo que eu falei, mas o que o próprio Senhor apareceu e revelou de si mesmo e mostrou para todo mundo, e seria muito mais fácil as pessoas crerem. Agora, quantas vezes a gente já não pensou isso? Quantas vezes a gente não ficou triste porque para muitos o nome do Senhor é motivo de escárnio? Você abre o celular, vai numa rede social, você vê que as pessoas zombam do nome de Deus e nada acontece aparentemente. Você vê que pessoas são deliberadamente contrárias a tudo aquilo que a Bíblia orienta, que Deus orienta na sua palavra, e as pessoas são deliberadamente contrárias àquilo, e nada acontece. Você fala expressões, talvez hoje você fale expressões com não tanto fervor como você falava antes. Olha, cuidado com a mão de Deus. Talvez você nem fale isso mais, com medo até de se decepcionar, porque parece que as pessoas continuam caminhando e fazendo suas vidas e zombando do nome de Deus o tempo todo, e nada acontece. Você antigamente tinha mais certeza e convicção do que você falava, mas hoje parece que você não tem muito mais convicção. Aliás, essa expressão é cada vez menos falada, eu pelo menos ouço muito pouco. Cuidado com a mão de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, o que está escrito lá na carta aos Gálatas? Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também, sem falar, cuidado, de Deus não se zomba. Mas talvez para você, isso já está assim um pouco fora de moda, porque você tem até medo de falar isso e nada acontecer e de você ser ridicularizado. Talvez você esteja com esse sentimento. Talvez você esteja com o sentimento que daquele que Eva teve antes de desobedecer à voz de Deus. E sabe qual era a ideia? Não é bem assim, as coisas não são bem assim. Talvez eu tenha uma compreensão de Deus equivocada, e estou achando equivocadamente algo sobre Deus, porque nada acontece. Irmãos, mas todo mundo que é honesto no coração, algum momento da vida vai fazer essa pergunta. Gente, seria tão mais fácil se Deus abrisse o céu, aparecesse e falasse assim: creia em mim e em tudo que o pastor Alonso falar. Seria muito mais fácil. Talvez qualquer pessoa falar sobre Deus, né? Talvez qualquer pessoa que tenha o mínimo de honestidade no coração, talvez já tenha pensado isso. O que importa se obedecer a Deus? Irmãos, gente honesta pensa assim. Gente com coração honesto pensa dessa forma. Isaías pensou assim. Isaías chega num determinado momento e diz: eu queria tanto que o Senhor revelasse de uma maneira tão contundente para esse povo pecador as coisas que o Senhor revela a mim. Eu queria tanto que essas pessoas ouvissem tudo aquilo que o Senhor fala para mim. Eu tenho tanta convicção no meu coração, mas a verdade é que as pessoas estão tão duras de coração, as pessoas zombam. Com que alegria o Senhor fala comigo através da tua palavra, e eu vejo que
o mar é dividido, e hoje o mar não é mais dividido. O azeite de pessoas pobres não são multiplicados, e eu leio na sua palavra que pessoas com situações muito carentes e difíceis, e as coisas aconteceram. Isso não acontece na minha vida. Por que isso não acontece? A tua palavra diz que cego de nascença, passou a enxergar, mas eu nunca vi isso acontecer, e parece, a sensação que eu tenho é que a minha oração não passa nem do teto, porque as coisas não acontecem. Todo mundo já fez essa pergunta. Isaías, gente, e não é gente crente mediano, não. Nós estamos falando de gente de verdade, profeta de verdade. Isaías fez essa pergunta. Meus queridos, mas Deus nunca deixa uma oração sem resposta. Deus nunca deixa um coração aflito, cheio de dúvidas, sem resposta. Deus nunca deixa o atribulado sem resposta. Deus nunca deixa as pessoas que fazem perguntas honestas sem respostas. Muitas vezes, irmãos, a nossa vida cristã, nós malhamos tanto o fariseu lá da oração, que foi lá no templo, segundo a parábola de Jesus. Mas às vezes a gente precisa parar e refletir sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso caminhar com Deus, e ver o que a gente precisa mudar, e ser honesto. Deus não deixa uma oração honesta sem resposta. E o próprio profeta Isaías, depois de falar e de expressar com o seu coração todo o seu sentimento, Deus começa a falar com ele, e ele começa a escrever uma mudança de mente. Os 3 primeiros versículos do capítulo 64 são capítulos de desabafo, são capítulos de perguntas, são capítulos difíceis, são capítulos de uma alma que está rasgando diante do Senhor. Como Deus gosta de pessoas que rasgam o seu coração diante do Senhor, e que têm honestidade diante de Deus. Irmãos, se nós soubéssemos, ou tivéssemos uma ideia do quanto Deus odeia hipocrisia, porque a hipocrisia ela começa mentindo, é a mentira que você mente para você mesmo, e muitas vezes a nossa oração está cheia de hipocrisia, e nós pensamos que nós agradamos a Deus com as nossas palavras, como as pessoas pensam que Deus se agrada, Deus se agrada de falsidade, assim como as pessoas são falsas umas com as outras. Mas Deus conhece o coração, e diferentemente das pessoas, em que você dá um sorriso, um abraço, mas seu coração daquela pessoa está cheio de ódio, de rancor, de mágoa, e aquela pessoa não sabe nada disso. Deus conhece o nosso coração, e você diz, bendito seja o Senhor, mas o seu coração na verdade diz, por que o Senhor não rasga esse céu e não aparece? E muitas pessoas estão assim. Mas Deus se agrada das orações honestas. Deus se agrada do coração honesto. Deus se agrada daquele que chora, como o salmista, no Salmo 13, que diz assim, por que o Senhor deixou de me ouvir? Esqueceste de nós, deixaste de ser misericordiosos. Mas no mesmo Salmo 13, o salmista, Deus começa a falar em seu coração, porque Deus nunca deixa uma oração, um rasgar do coração, honesto, sem respostas. Ele começa dizendo, porque desde a antiguidade ainda não se viu, nem se ouviu, nem os ouvidos percebeu. O verso 4 do capítulo 64. No desabafo de um servo honesto, Deus começa a falar, e ele começa a lembrar, e a sua mente começa a lembrar, porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, nem os ouvidos, nem os olhos, nem absolutamente percebeu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Imagina Isaías escrevendo, ou a sua escola, ou quem você achar, mas esse texto é inspirado por Deus. E alguém escreveu isso, inspirado por Deus.
e começa rasgando o coração em palavras, em sentimentos e ações, mas de repente, Deus começa a trabalhar num coração rasgado e lembrar de que desde a antiguidade, ainda não se viu, nem se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Meus queridos, isso muda o coração. Saber que Deus tem todo o poder e ao mesmo tempo se importa com você, comigo. Se nós olharmos as dimensões astronômicas, o que é o homem? O salmista no Salmo 8 pensou isso. O que é o homem? Hoje os telescópios mostram coisas gigantescas, coisas extraordinárias do universo. E o planeta Terra é uma poeirinha dentro de um lugar periférico de uma galáxia, entre bilhões de galáxias. Se o planeta é desse tamanhozinho, que dirá eu e você? Mas essas questões de medidas não são diferenciais para Deus, porque apesar disso tudo, o Senhor coroou o homem de glória e honra, como o próprio Salmo 8 diz. Medidas de grandeza não quer dizer nada para Deus do ponto de vista físico. Deus ama todos nós, ainda não se viu nem ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus ouve um coração rasgado de uma pessoa, em qualquer parte desse mundo. Sua mente começa a ser visitada, a mente do aflito, daquele com a sensação de desamparo, começa a ser visitada. Meus queridos, isso é completamente diferente das noções de religião do tempo de Isaías. As religiões pagãs do tempo de Isaías todos oferecem coisas aos deuses, e os deuses, se quiserem, dão alguma coisa em troca, uma migalha em troca. Mas de um Deus que de antemão trabalha por aqueles que nele esperam, ninguém tinha essa compreensão. Ainda hoje, irmãos, todos nós endeusamos coisas seculares. É difícil numa sociedade cosmopolita, ainda com pessoas com mentes ainda primitivas aqui e ali, oferecer coisas a deuses e a entidades. Mas do ponto de vista geral, é difícil hoje uma pessoa adorar ou oferecer algum sacrifício de animais aqui e ali. Pode ter, existem pessoas assim. Para que aquela entidade possa abençoar, possa fazer alguma coisa, possa trazer algum benefício. No mundo secular que nós vivemos, há outro tipo de adoração. O Deus desse século cegou os olhos das pessoas. E o que seria o Deus desse século? A secularização. As pessoas hoje, elas adoram o dinheiro, porque elas trabalham e elas dão todo o seu esforço, fazem tudo para obter dinheiro, porque adoram a isso, adoram poder, porque esse é o Deus desse século. Mas veja, tudo isso começa com o esforço humano para conseguir alguma coisa. Os deuses pagãos e o Deus desse século sempre começa com o esforço de alguém para fazer alguma coisa. Mas o nosso Deus, o Deus desta palavra, o Deus da palavra infalível, da palavra que muda, que transforma e que liberta, é um Deus que trabalha de antemão por você, por mim e por todos nós. Esta é uma realidade da palavra do Senhor. Ainda não se ouviu de um Deus que trabalha, de um Deus que nos ama, do Deus que estende a mão. O Deus que não precisa primeiro ser bajulado para trazer algum benefício. Ele não precisa da sua bajulação, ele não precisa da minha bajulação, porque as nossas bajulações não são nada para ele. Ele saiu ao encontro daquele que se alegrava no Senhor. No verso 5, ele vai reconhecer quem ele é. Porque não há um relacionamento sem conhecer a nós mesmos, quem nós somos, e sem conhecer a Deus e quem Ele é.
Verso 5, já com a mente sendo trabalhada por Deus, orientada, porque pense bem, Deus nunca deixa a oração de um aflito sem resposta. Deus nunca deixa a oração de quem tem dúvidas honestas sem resposta. Deus nunca deixa o coração daquele que pensa e reflete sobre a sua vida espiritual e sobre o seu relacionamento com Deus. Deus nunca deixa sem resposta. Talvez você hoje possa estar aqui assim, cheio de dúvidas sobre o que fazer, o que seguir, como ser. E você, na verdade, queria mesmo que se fendesse os céus, abrisse os céus, um anjo viesse e falasse assim: faz isso, 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 isso. Faça assim, 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 assim. Mas Deus já tem falado tanto ao seu coração e você ainda não se deu conta disso. Anjos, dia e noite, estão falando com você, falando o que você deve fazer, te orientando e direcionando, e você está esperando abrir o céu para você descer, para um anjo descer, como se anjos não estivessem falando o seu coração o tempo todo. E muitas vezes você, Senhor, eu precisava de uma resposta tão específica, eu precisava que anjos falassem, mas Deus já está falando o seu coração há tanto tempo, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus nunca deixou de trabalhar por aqueles que nele esperam, por aqueles que colocam o seu coração, a sua mente, a sua vida, a sua alma diante do Senhor. Meus queridos, quanto nós vivemos de ansiedades hoje, isso aqui é resultado de um coração ansioso. A ansiedade dele era o desejo de ver o resultado do seu trabalho, do seu ministério, do seu modo, as suas visões, que as pessoas tivessem também as mesmas convicções que ele tinha. E isso era o resultado de uma ansiedade, mas Deus começa a trabalhar no coração dele e dizer: calma. Eu nunca deixei de trabalhar no coração e na mente daqueles que esperam em mim. A palavra de Deus, irmãos, especialmente no Salmo 19, nos dá essa ideia de como Deus se comunica e de como Deus trabalha no coração de todos aqueles que nele esperam. A Bíblia diz lá no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus. Quantas vezes você já deve ter tido uma experiência de que Deus falou com você poderosamente num sonho? Você sonhou e você não teve a menor dúvida que aquilo era Deus falando. Eu posso contar aqui pessoalmente dezenas de histórias assim, de pessoas, e eu particularmente já vivi isso. Porque eu pedi com honestidade, disse: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo sobre isso. E eu quero que o Senhor fale num sonho. Se o Senhor tiver misericórdia da minha vida, me revela isso num sonho. E Deus falou claramente isso, porque Deus ouve orações honestas. Os céus proclamam a glória de Deus, Deus comunica, Deus trabalha por aqueles que dele esperam. A Bíblia fala também que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus trabalha também por aqueles que dele esperam através do firmamento, que revela quem ele é, que mostra quem ele é, que diz quem ele é. A Bíblia fala que um dia discursa outro dia, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Todavia por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus fala conosco no tempo. Um dia, uma noite, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. O Salmo 19 também mostra essa forma de comunicação divina e de trabalhar por aqueles que nele esperam, quando ele diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus expressa, manifesta que em nada é incoerente com todas as outras formas de comunicação de Deus. E que se for incoerente com as outras formas, não é palavra de Deus, é a palavra expressa e manifesta de Deus. Deus fala e trabalha
no coração desesperado, honesto. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis e dão sabedoria aos simples. Mais adiante, no Salmo 19, diz que guardar esta palavra há uma grande recompensa. Manter a chama da fé acesa, mesmo diante de tantos percalços e das dúvidas que são inerentes a nós, seres humanos falíveis, há grande recompensa. Em esguardar a grande recompensa. Sabe, a palavra já diz, lá, que a psicologia depois vai falar, mas a palavra de Deus já diz isso. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarde o teu servo, que ela não me domine, e assim serei livre de grande transgressão. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Deus fala no nosso inconsciente daquilo que a gente nem consegue discernir. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus nunca deixou um coração desesperado. Mas o verso seguinte da palavra de Deus revela um coração que outrora alegre, mas quando compreendeu quem ele era de verdade, viu que todas as suas obras, tudo que ele fizera, não era capaz de trazer proximidade de Deus, a não ser que Deus estendesse a mão primeiro. O verso seguinte diz que os nossos atos de justiça, todas as nossas cobranças diante de Deus, por mais honestas que sejam, elas não são justificáveis. Os nossos atos, as nossas ações, as nossas práticas supostamente justas, elas não são capazes de nos justificar diante de Deus, porque nem mesmo nós sabemos se temos o coração totalmente limpo para isso. Irmãos, um dia eu li uma passagem em que um filósofo dizia que nós mesmos não tínhamos condições de saber se as nossas ações eram 100% puras. E eu quis fazer um teste, li aquela passagem do filósofo e quis fazer um teste. Havia uma pessoa que eu queria visitar no hospital. E eu queria que ninguém visse que eu estava visitando aquela pessoa no hospital. Ninguém visse. Para que ninguém achasse que eu fui no hospital para fazer média com a família. Até porque ele estava na UTI, estava em coma induzido. Então eu falei assim, para ninguém achar que eu estou fazendo média, eu estou com outra intenção, eu quero ir num horário que ninguém da família esteja lá perto. Eu quero chegar muito disfarçado, eu quero entrar na UTI, orar por essa pessoa e ir embora, porque eu quero que ninguém veja, para que não haja nenhuma intenção, ou alguém pense que eu estou fazendo isso com segundas intenções, para fazer algum tipo de média. E assim eu fiz todo o meu plano. Peguei o carro, fui no hospital, lá em Campos, entrei no hospital, me identifiquei, o pessoa ali rapidamente me autorizou a entrar na UTI, entrei na UTI, orei por aquela pessoa, estava ali como induzido, orei por ela, fui embora. Quando eu estava chegando na saída, eu vi a esposa dele caminhando no corredor e entrando. Ela não me viu porque eu disfarcei, saí pelo outro lado e consegui passar sem ser visto. Quando eu entrei dentro do carro, sentei, aparentemente podia estar dizendo assim, ação 100% justa, 100% bem intencionado, mas veio uma vozinha no meu ouvido, lá no finalzinho do ouvido, e se você não está sendo soberbo? E se você não está sendo arrogante? Pronto,
nem eu, nem você, nem ninguém consegue identificar se sua ação é 100% justa, 100% bem intencionada. É por isso que a Bíblia diz, e esse texto diz, que os nossos atos de justiça não são nada diante de Deus. Eu não posso justificar-me diante de Deus. Alguém tentou fazer isso e era um homem crente, hein? Era um homem tão crente, que o próprio Deus falou que se ele, Daniel e Noé fosse diante dele interceder pelo povo, ele iria ouvi-lo. Essa comissão, imagina uma comissão, e eu vou dizer o nome dele, é Jó. Olha que comissão. No livro do profeta Ezequiel, o Senhor falou, se vier que Jó, Noé e Daniel, eles serão justificados pelos seus atos, mas o povo, não adianta eles interceder pelo povo. Olha que time. Mas Jó quis fazer isso. Eu não fiz nada contra Deus. E quando Deus se revela o mínimo, ele diz, olha, não dá para mim não. Deus é muito santo. Deus é muito justo. É verdade. Então quando você pensar que Deus me abandonou, eu preciso de um milagre, eu queria que os anjos viessem, Deus de várias formas tem falado ao seu coração, Deus de diversas formas tem comunicado, e acredite de todo o seu coração, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele não deixa de trabalhar. Se você tiver que rasgar seu coração, rasgue. Deus ama e honra as orações honestas. Deus honra aquele que pergunta, por que isso aconteceu? Por que isso é assim comigo? Por que eu sou dessa forma? Por que isso está acontecendo? Deus honra orações honestas e responde orações honestas. E você não é o primeiro a perguntar, porque gente boa perguntou, gente crente perguntou, gente de muita fé perguntou, gente que experimentou sinais perguntou, por que isso aconteceu? Um homem na Bíblia era grande em obras, mas se perguntou, por que isso está acontecendo comigo? Elias tinha acabado de ver o Senhor, de fato, cair fogo do céu, diante de todos. A oração de Isaías, o rasgado coração de Isaías, era, faz igual o Senhor fez com Elias, para que esse povo creia, para que mude. A oração, o desespero nesse sentido de Isaías era, se tu fendesses os céus e descesse os montes, todos derretessem diante da sua presença. Mas mesmo Elias, quando sentiu medo, foi lá para o monte e perguntou, por que eu não sou melhor do que meus pais? Me tira dessa vida. Gente crente, gente boa, gente de muita fé, gente que experimentou milagres extraordinários, fez essas perguntas. E Deus honra perguntas honestas. Deus honra a sua pergunta honesta. Deus honrará e vai mostrar e trabalhar o seu coração. Perguntas honestas sempre serão respondidas. Deus trabalha para aqueles que dele esperam. Não queira se justificar. Não há expressões de justiça na nossa parte que possam ser justificáveis diante de Deus. Deus é santo, nosso nível, nós mesmos não conseguimos compreender quando que nós somos honestos. Eu acabei de contar uma história de uma visita no hospital. E você também pode ter experiências assim, você mesmo sabe que mesmo nas suas melhores intenções, você não consegue discernir se elas são 100% puras. Você não vai conseguir fazer isso. Mas há uma última coisa que transforma completamente a vida de uma pessoa. E é por isso que há um verso da palavra de Deus que mudou a história de muita gente. O justo viverá
pela fé. É essa fé que, mesmo que você não compreenda as ações de Deus no mundo, mas que vai te conduzir nessa vida de tantas incertezas. Você não vai ter resposta para certas coisas, é por isso que você tem que viver pela fé. Porque o que vai fazer a diferença, e vai mudar, e vai fazer você não enlouquecer diante do caos dessa vida, das incertezas, da falta de esperança, das suas próprias dúvidas, o que não vai enlouquecer você é viver pela fé. Simples, não é? Mas muito complexo. Porque você vai ter dúvidas em um determinado momento. Você vai querer perguntar: por que Deus? Eu queria tanto que não fosse assim. Eu queria tanto que não acontecesse desse jeito. Eu não sei essa resposta. Por quê? Você aqui talvez nunca vai receber a resposta. Mas a resposta está no seu coração cheio de fé. Porque o justo viverá pela fé. Então você caminha um dia, caminha outro dia, caminha outro dia, vive outro dia, vive outro dia. Daqui a pouco a sua dúvida passou, porque Deus trabalha para aqueles que dele esperam. Talvez você vai se acostumar com a dúvida e vai largar para lá, porque a convicção de que Deus trabalha para aqueles que nele esperam será maior do que o desespero, será maior do que a dúvida, será maior do que a dor, será maior do que essas coisas. O justo viverá pela fé. Como é que você está nesta noite? Vivendo pela fé? Você está vivendo pela fé? Essa semana, enquanto pensava nisso, pensava nessas coisas, lembrei de uma música do meu cantor preferido, Feliciano Amaral. Quem riu é porque é 40 mais. 45 mais. Vivo por fé em meu Salvador. Não temerei, me guarda o Senhor. Nas aflições ao meu lado estará. Sim, vivo por fé, Ele me susterá. A primeira estrofe dessa música diz: não tenho cuidado, não tenho temor do que me espera aqui. Confio somente em meu Salvador, pois sei que Ele cuida de mim. A segunda estrofe diz: eu sei que tormentas irão me abalar. O brilho do sol voltará. Amigos também poderão me deixar. Jesus sempre me susterá. A última estrofe diz: um dia virá outra vez o Senhor, e ao céu Ele me levará. Ali cessarão a tristeza e a dor, pois Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador. Não temerei, me guarda o Senhor. Nas aflições ao meu lado estará. Sim, vivo por fé, Ele me susterá. Eu quero desafiar você a voltar a este primeiro amor. Eu quero desafiar você a voltar àquele início em que você tinha no seu coração todas essas certezas e convicções, mas que no caminhar da vida isso foi se perdendo. Foi se perdendo, a poeira da estrada foi manchando o seu coração. Antes cheio de alegria, de fé, as lutas e dúvidas foram atrapalhando e criando, gerando uma sombra sobre aquelas coisas que antes eram tantas convicções verdadeiras. Você quer isso? Você quer aquele sentimento de novo? Aquele sentimento da alegria, da confiança verdadeira? Canta com a gente aqui, fica em pé e louve ao Senhor, dizendo: eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever aqueles conceitos, aquelas dúvidas, eu quero rever aqueles valores.
Eu quero reconstruir novamente tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Louve o Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ó Deus, nós queremos declarar ao Senhor que queremos viver, ó Deus, nesse espírito, nesta honestidade. Ó Deus, é verdade, o nosso coração se inclina a coisas contrárias ao Senhor. O pecado nos leva a dúvidas. E muitas vezes, ó Deus, não sabemos as respostas, por mais honestas que sejam as nossas perguntas. Mas, ó Deus, queremos declarar nesta noite que desejamos viver pela fé. Mesmo quando tudo esteja, a visão nossa esteja completamente embaçada pela névoa das dúvidas, da dor, das lutas, das dificuldades, da incredulidade dos outros. Ó Deus, que possamos manter firmes, ó Pai. Por isso pedimos ao Senhor, encha o nosso coração e a nossa vida de fé. Pedimos fé ao Senhor, ó Deus, e sabemos que ao pedir fé, nós pedimos desafios, porque ninguém cresce na fé sem experiências de fé. E por isso eu quero rogar ao Senhor, nos abençoe e enche o nosso coração de fé, para que possamos vencer os desafios
Ó Deus, tira de nós toda ansiedade, tira de nós tudo aquilo que impede uma adoração honesta, genuína, em espírito e em verdade. Ó Deus, se há alguém cheio de dúvidas, que ele saia aqui deste santuário nesta noite com uma certeza: a certeza de viver pela fé é o caminho seguro para a sua vida. E isso consiste em saber que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Enche o nosso coração, a nossa vida, com a tua graça, com o teu amor, com as tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Diga para a pessoa perto de você: e Deus te conceda uma semana de vitória. Irmãos, diga palavras de bênção. Palavra de bênção. Que a nossa boca seja boca de palavra de bênção. Deus te conceda uma semana de vitória. Deus te conceda uma semana de vitórias. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Podeis assentar, meus queridos. Eu vou impetrar a bênção apostólica. E como nós já temos combinado, deixa a música acabar. E aí eu vou já estar te esperando lá fora, para te dar um abraço e dizer: Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Amém.